Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer o tema, de gestante e o Covid-19, porque esta semana teve muita reportagem sobre isso, porque o Brasil está, sendo considerado como o país com mais morte de gestante pelo Covid-19 e por falta de assistência adequada, como UTIs, como tudo que envolve o cuidado dessa gestante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, nós vamos pensar que a transmissão é a mesma. Então, a mulher, ela vai ter que ficar atenta com gotículas mesmo, com respiração. Então, o isolamento e a transmissão, não ficar perto de pessoas, manter a distância, usar máscara, ela é fundamental por conta das secreções respiratórias, das fezes e de objetos. Então, é importante que ela, neste momento, fique um pouco mais isolada. Só que na gestante, a gente vai ter uma outra transmissão, que é a transmissão vertical, que é de mãe para o feto, por isso que ela é chamada de vertical. Então, essa transmissão, ela pode acontecer na gestação, no intraparto, e no aleitamento, mas nenhuma dessas daqui, a gente ainda não tem pesquisas suficientes que justifiquem, por exemplo, não fazer o aleitamento materno. Então, a gente não vai discutir isso ainda, porque não tem base científica para isso, ok? E quando ela está com Covid, eu tenho as pacientes com Covid assintomáticas, sem sintoma nenhum, e tenho as sintomáticas. Dentro das sintomáticas, eu tenho dois, sintomas muito comuns, que ela vem chegando falando que teve febre e tá com muita tosse, ok? Esses são os mais comuns, mas ela pode falar que tá com dispneia, mialgia, diarreia, perda do olfato, entre outros, ok? Quando a gente vê que deu um positivo, como ela, positivo para o Covid, a gente vai pensar que a gente precisa encaminhá-la, para um pré-natal de alto risco. Então, ela deixa de ser baixo risco e aí ela já passa a ser alto risco, E aí, no geral, as gestantes que estão indo para a UTI, que estão sendo acometidas, de forma mais grave e estão indo para a UTI, são as que estão no terceiro trimestre, mais no terceiro trimestre. Isso não quer dizer que não aconteça no segundo ou no primeiro, O maior índice está no terceiro trimestre. Então, o número de consultas pode aumentar. Então, aquele protocolo que a gente tem, no PSF, com aquele número de consultas, ela já vai para um alto risco, sendo tratada de outra maneira, ok? E aí tem uma coisa que é super importante, que é a gente pensar na referência de maternidade, que é justamente um dos complicadores que estão levando ela ao óbito. Por quê? Eu tenho que ter uma maternidade onde tem que ter uma UTI neonatal. Então, às vezes, elas estão sendo levadas para uma UTI que não tem suporte neonatal, E mesmo suporte para ela. Por quê? Porque eu preciso de uma equipe multi adequada. Eu vou ter que ter o médico da UTI, mas eu vou ter que ter o médico obstetra, ok? Eu vou ter que ter um neonatologista. Então, eu tenho que trabalhar em equipe para atender essa mulher. Por quê? Porque a qualquer momento ela pode complicar. Como é que nós vamos pronar, por exemplo, essa mulher que está no terceiro trimestre com uma gestação já avançada, com 40, às vezes aqui 35 de altura uterina, E como que nós vamos pronar, virar ela para, de bruços? Então, muitas vezes, quando ela complica, eles vão ter que tirar o bebê. E a complicação é esse parto ser prematuro. E aí a gente vai pensar, se for prematuro, e se eles teve que fazer uma cesárea, é uma coisa, porque na cesárea ela já vai perder 1.500 ml de sangue. Num parto normal, ela perde cerca de 500, é em torno de, ok, pessoal? Se tudo correr muito bem. Então, já partindo daqui, eu já posso fazer um diagnóstico de enfermagem, que é o de risco de perfusão tissular, tanto cerebral, quanto periférica, quanto placentária ineficaz.
Então, eu já posso fazer de cara aqui esse diagnóstico, né? Porque imagina numa cesárea ela perder 1.500 ml, sendo que ela já fez febre, já perdeu líquido, sendo que ela já fez diarreia, muitas vezes perdeu líquido, sendo que ela fez dispneia e perdeu líquido. E aí ela entra, né, numa situação que ela vai perder mais líquido ainda, e lembrando que se ela perde 1.500 ml de sangue ou 500 ml, vai junto as hemácias que carregam oxigênio. Então, eu tenho que dar um suporte para essa mulher muito grande. E toda vez que a gente pensa em gestante e em Covid-19, a gente vai ter que fazer uma avaliação de risco para o tromboembolismo venoso. Então, aqui eu estou trazendo o tromboembolismo venoso, que é uma das coisas que a gente vai ter que ficar muito esperta, porque o Covid faz trombo, né? Então, no geral, positiva ou suspeita, pode ser que eles entram com uma heparina de baixo peso molecular. Um dos exemplos é o Clexane. E aí, essa mulher, ela pode usar o Clexane até 10 dias após o parto, até 6 semanas após o parto, mas vai depender do quê? Dos fatores de risco. Então, por isso que o enfermeiro trabalha com fator de risco, né? Ele precisa olhar para esses antecedentes dessa mulher. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ela é fumante. Vamos supor que ela tem hipertensão. Vamos supor que ela já tenha tido trombose numa gestação anterior. Já tenha tido cesáreas anteriores, né? Já tem diabetes, hipertensão, trombo. Tudo isso são fatores complicantes, né? Complicadores nessa situação. Por isso que eu tenho que fazer uma avaliação de risco para a TEV. Ok? Então, eu vou ter que ter alguns cuidados com ela, né? Por exemplo, se ela vai fazer uso do Clexane, eu vou pensar de quem vai aplicar esse Clexane, quem eu vou orientar para fazer a aplicação. Uma coisa ela tá em casa, né? E outra coisa ela tá no hospital em que a gente faz. Mas pode ser que ela vá para casa e ela mesma tenha que fazer, ok? Também vou pensar que ela vai ter que ficar esperta com o quê? Vou ter que orientar ela com sinais e sintomas alterados do uso do Clexane. Então, por quê? Porque tem risco de sangramento. Nariz, fezes, vagina. Ok? A gente sabe que quando a mulher sangra para a vagina, é um fator que você tem que levar, é um indicador de emergência. E ela tem que ir para o hospital muitas vezes, né? Então, eu vou ter que ficar muito esperta também com o controle das plaquetas dessa mulher. Né? Eu também vou ter que ficar esperta com hidratação, né? Não tenha dúvidas, porque se ela perde líquido, a hidratação é fundamental para ela levar oxigênio para cérebro, né? Coração, pulmão, bebê, né? Vai ter que levar oxigenação aqui para esse bebê. Então, a alimentação vai ser muito importante. Por quê? Porque dependendo da alimentação, ela inativa a ação do Clexane. Então, eu vou ter que orientar ela em relação à alimentação. E também vou ter que falar em relação ao isolamento, né? Se ela não tem Covid, que ela não possa ter, porque ela vai estar correndo todos esses riscos. Então, eu sei que é difícil às vezes ficar longe da família, só que neste momento, a proteção dela é a meta número 1 para a família, ok? Para a família. Então, ela precisa ficar isolada para não se contaminar e não correr todos esses riscos que nós estamos falando. Ok? E, então, é super importante, dentre outros cuidados que nós vamos fazer. Então, veja, a enfermeira, ela vai trabalhar desde no PSF com essa mulher, né? Sem Covid, com Covid sem sintoma, com sintoma. E vamos também avaliar essa mulher quando ela estiver internada e quando ela está na UTI. Ok? Então, de cara, a gente pode fazer o diagnóstico de risco para perfusão tisular ineficaz, seja ela cerebral, periférica ou placentária, tá? E aí, a gente vai determinar uma meta para poder fazer o planejamento. Quando você trabalha com a sistematização da assistência de enfermagem com meta, ela é totalmente diferente. Por quê? Eu vou pôr a meta aqui. A meta, quem é meu aluno sabe que a meta é chegar com 37 semanas de gestação. Por que que ela precisa chegar com 37 semanas de gestação? Para manter mãe e recém-nascidos saudáveis com um mínimo de intervenção, né?
assim, o mínimo de intervenção possível, né? Compatíveis com a segurança da mãe e do bebê. Então, esse parto precisa ser o mais seguro possível, né? Quando eu falo de intervenção, né? Quando eu falo de intervenção, eu falo de intervenção tipo monitoramento contínuo, né? Que possa impedir a gente de fazer um campeamento do cordão em tempo oportuno, que vai impedir o contato pele a pele, que vai impedir uma amamentação adequada. Então, tem que pensar tudo isso faz, se ela chegar com 37 semanas de gestação, isso é possível, né? Eu vou evitar uma intubação nessa mulher, por quê? Porque se eu precisar de intubação, eu preciso fazer uma anestesia geral. E a anestesia não é compatível com o feto, ele afeta a saúde do feto, né? E a gente sabe que toda cirurgia baixa, por exemplo, a cesárea, mais o fato dela ter fibrinogênio das modificações gravídicas, mais o fato de ter Covid-19, faz ela ter trombo. Então, eu tenho que pensar que toda cirurgia baixa, a cesárea, faz trombo. Então, são muitos riscos, né, que a enfermeira, né, desde do pré-natal até o parto, intraparto e no puerpério e até 6, 7 semanas pós-parto, nós vamos ter que controlar essa mulher. Né? Então, é super importante. Daí, a enfermeira trabalhar com meta, certo? Fazer um bom diagnóstico, trabalhar com meta, para poder fazer um planejamento, poder fazer ações adequadas, repetir e persistir nessa meta, né? Mas o mais importante do que a gente determinar a meta é saber que ações nós vamos fazer para que mãe e bebê fique bem e a família feliz. Então, amanhã vocês vão assistir o meu vídeo aqui, o One Page, de como eu vou fazer o planejamento da assistência de enfermagem dessa mulher, partindo desse diagnóstico e partindo desta meta. Um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo. Um beijo a todos!